Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregando essa sexta-feira, dia 10 de novembro, sextou meus amigos. Ibovespa fechando em alta, bela alta de 1,34% na sessão, deu sequência no movimento de alta, em nenhum momento aí gerou sinalização de topo, sinalização aí contrária ao movimento de alta que vem sendo apresentado, possível correção, né? Ficou de lado ali 2 dias, mas hoje deu essa estilingada aí. Vamos falar sobre o Ibov, vamos falar sobre o DI, Petro, Vale, Mini Índice, Mini Dólar, recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá? Então tem bastante coisa aí para a gente comentar no vídeo de hoje. Antes de darmos início, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo. Como é sexta-feira, menos pessoas assistem. Então você que está assistindo, não deixa de clicar nesse joinha aí para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para que você se inscreva. E nos comentários aí embaixo, vocês já sabem, é só escrever o ativo que você gostaria que fosse analisado lá no fechamento de segunda-feira, tá bom? Então vou rodar a vinheta aqui para a gente dar início aí nesse vídeo. Simbora, pessoal. Ibovespa na tela. Para quem pulou a vinheta, não esqueça do joinha neste vídeo. Vou deixar o banner rodando aí mais uma vez. Deixe seu like. Ibovespa no dia de hoje, 1,34% de alta, fechando a semana no movimento de alta. E quando eu digo movimento, não significa que não pode ter aí dias de queda, igual a gente teve aqui, tá? Movimento, eu digo, máximas e mínimas aí ascendentes. Foi bem relevante, tá? Conseguiu confirmar um fechamento acima deste topo, que nada mais é do que este topo aqui do gráfico semanal, ou seja, bem relevante mesmo que foi apresentado essa semana para o índice. Alta aí de 2,09% na semana, fechando aqui também acima desses fechamentos anteriores. Muito relevante, tá? Então a expectativa é boa aí de, nas próximas semanas, não digo próxima, mas próximas, a expectativa de poder furar esse topinho aqui, ali na faixa dos 123 mil pontos, tá? O diário tá um pouco esticado, é possível que a gente tenha alguma correção aí no meio do caminho, e, na sequência, ainda temos a expectativa de um sinal positivo a ser apresentado, tá? Então, dá para ficar de olho nesse sentido aí. O radar da semana será publicado logo após esse fechamento de mercado para os membros do canal. Então, você que tem interesse aí em assistir o radar da semana, dá uma olhadinha aí, são 3 níveis de membros aqui do canal, e o radar da semana está no segundo nível, tá? Então, se você entrar aí na página do Dalto aqui, né, do canal, a página inicial do canal, vocês vão encontrar ali em Seja Membro os 3 níveis, os preços e o que cada um deles contempla, tá bom? Vamos lá. Dólar na sessão de hoje apresentando queda de 0,57%. Vindo para armar um topinho por aqui, hein, pessoal? Vindo para armar um topinho por aqui. Tá bem bonitinho aí a possibilidade de um sinal de topo, podendo dar sequência no movimento, para de fato vir testar a região dos 4,859. Gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar aí abrindo basicamente num gapzinho de baixa, tentou retomar o movimento, devolveu, apresentou correção, devolveu de novo, tentou novamente se recuperar e agora vindo aí para confirmar novo topinho com um novo pivôzinho de baixa. É fato que esse movimento aqui é um pouquinho mais fraco do que esse movimento anterior de alta aqui, mas não tira aí o fato de poder dar sequência nesse movimento de baixa, muito por conta de um contexto como um todo. Olha só, antes a gente estava olhando mais um micro, agora olhando todo um macro aqui, né? Então a gente ainda vê também fraqueza nesse movimento de alta aqui. Então o foco seria ainda mais na ponta vendedora aí, falando de segunda-feira, principalmente se perder essa mínima aqui nos 4.914. Só olharia para a compra se tivesse algum sinal de alta aí acima dos 932. Somente oscilar acima e retornar não é motivo de compra, tá? Tem que ter sinal positivo acima desse nível de preço. Mini índice na sessão de hoje apresentando alta de 1,25%, dando sequência no movimento de alta, se aproximando cada vez mais dessa região de resistência aqui. Deixa eu puxar o mini índice completo aqui, o Infut melhor. Aí, ó, inclusive o Infut já apresentando aí um fechamento acima dos topos anteriores, agora sim. E caminhando em direção à região
topo um pouquinho mais acima lá dos 123 mil pontos. Gráfico de 60 minutos, mini índice abre um gapzinho de alta, volta para tentar fechar esse gap e dar sequência no movimento. Foi assim fantástico o movimento de hoje. Iniciou um processo de correção, a gente pode ter sim aqui a continuidade dele, buscando a média no 121.400, mas o foco ainda seria compra numa sinalização de alta acima desse nível de preço, ou se ficar mais lateral e confirmar um rompimento aí. Portanto, fiquem atentos ainda mais para a compra. Somente se voltar para baixo do 121 aí, gerar um sinal negativo aqui, seria foco na ponta vendedora. Se por acaso aí abre num baita gap de baixa lá na segunda-feira, né, essa já seria uma possibilidade de venda aí, se aproximando dos 121.400. Lembrando que a partir das 8h45 da manhã, o Dalton estará ao vivo com vocês, né, falando de mini índice, mini dólar, e a partir da semana que vem, já dando um spoiler aí para quem assiste de sexta-feira aqui na área de fechamento, faremos aí um formato diferente nas lives, tá bom? Então, eu e o Dalton estaremos juntos aqui no canal, aqui na live, né, no caso, na mesma sala, né, aqui onde está minha câmera, aqui assim, vocês vão ver ele aqui em cima e eu vou estar aqui embaixo dele, então vai ser remanejado aqui, mas a gente vai estar na mesma sala, tá bom? Durante das 8h45 da manhã até meio-dia. Nós estaremos juntos, tá? Vamos falar de mini índice, mini dólar, ações, day trade para as três, atendimento de análise para os três aí, no caso de ações, tá? Então estaremos juntos das 8h45 até meio-dia e focado nessas operações aí, tá? O Dalton vai continuar com foco um pouquinho maior ali no mini índice, no mini dólar. Eu vou continuar ali com foco um pouquinho maior nas ações, mas a gente vai dividir a sala aí a partir de agora para ter uma interação maior, tá bom? Então, eu e o Dalton, a partir de segunda-feira, na mesma sala. Se você curtiu essa ideia, já deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber de antemão. Vamos lá. DI na sessão de hoje apresentando queda de 1,45%. E agora sim, né? O DI confirmando então que, olha, é para baixo de fato o nosso movimento. Ontem tentou se recuperar, até fechou acima da média aí, mas hoje não confirmou um sinalzinho de fundo, pelo contrário, devolveu o candle de alta de ontem. Então a expectativa de fato agora foi retomada aí para um novo movimento de baixa em direção aos 10.230. Portanto, foco aí mais no movimento baixista do DI. Petrobras, na sessão de hoje aí, queda de 0,32%, segue trabalhando aqui, pessoal, nessa tendênciazinha aí de baixa, um pouco fraca, mas tendênciazinha de baixa aqui no gráfico diário, ainda podendo testar a média do semanal lá nos 33,70, chegou bem próximo, deixa eu ver o semanal aqui, a média aqui acho que deu uma buscada aqui, né, a média aí tá nos 33,91 e a mínima 33,91. Então, assim, tecnicamente a gente teve o teste aí, falando do semanal, mas ainda poderia buscar algo mais para baixo. Assim, eu só olho para compra um sinal de alta acima da média aqui, tá? Pode se recuperar, show de bola se recuperar, mas eu só olho para compra o sinalzinho mais positivo acima dessa média, tá? Por enquanto, fico de fora aí. Segue como resistência a região dos 35,20 aí, a média de 13 períodos. E o suporte mais relevante continua sendo aí os 33,70, 33,90, 33,70, 90, de fato, a média de 13 lá do semanal. Vale, para quem está vendido, pessoal, dá para colocar um stopzinho aqui acima da média já na segunda-feira, tá bom? Vale, na sessão de hoje, apresentando alta de 1,69%, ainda está no leilão aqui a Vale, tá para sair aí com 0,15 abaixo, então para ser ali no 7,155, mas o fato é que a Vale está querendo reverter esse topinho. Para quem está vendido, o stop está aqui, pessoal. Segunda-feira deu essa oscilada aí, mesmo que possa ser somente uma violinada aí, pula fora da operação, tá? Porque vai ter revertido aqui essa sinalização de topo, e aí não faz mais sentido você ficar posicionado se o seu sinal de entrada foi de fato esse topo, tá bom? Não tenho a expectativa que esse movimento vá tão longe, sendo bem sincero ainda, pode até ir, mas eu não tenho essa expectativa ainda, a correção foi muito curta aqui, tá? Foram só 3 candles basicamente, dado um longo movimento de alta, então se furar aqui ainda ficaria de olho mais para compra, agora acima da média de 200, que seria melhor do que essa de 13, de fato, mas ainda assim eu aguardaria uma correção, uma nova correção e um sinalzinho de fundo aí para eu conseguir abrir uma compra com uma melhor relação risco-retorno, tá bom? Agora falando das operações de swing trade, começando por Porto Seguro, pessoal, que hoje subiu 2,93, nós abrimos aí uma compra de swing trade no papel, tentando pegar a continuidade do movimento de alta. Veio aqui ameaçando 2 candles de correção, com uma sinalização de topo aí, e agora já reverteu na sessão de hoje. Então temos uma expectativa positiva de continuidade do movimento. Vivara, Viva 3, também alta de 5,74%, também aí voltando para cima da máxima de um grande candle de alta, já fechando acima do topo anterior, portanto,
expectativa positiva de continuidade deste movimento, estamos posicionados também na compra. BR Foods também abrimos compra nessa sinalização de fundo acima da média aqui de 3 períodos, tentando pegar a continuidade deste movimento. Então, 3 operações abertas na sessão de hoje. Ainda estamos posicionados em Embraer, que na sessão de hoje subiu 2,12%, expectativa de continuidade deste movimento, continuamos posicionados. Sabesp, na sessão de hoje zerada, chegou a abrir um gapzinho de alta, mas voltou aí para o 0 a 0. Basicamente aí continua mais de lado, mas continuamos posicionados na compra. E por fim aqui, Multi3, que na sessão de hoje veio para fechar com alta de 0,62, mas na mínima da sessão. Vamos ver se na segunda-feira aí rompe essas máximas descendentes aqui e dá continuidade no movimento. Nosso stop já está na entrada aí, tá? Então se resolver aí voltar um pouquinho, a gente não sai mais perdendo na operação, tá bom? Então essas são as recomendações swing trades que foram enviadas lá dentro do aplicativo da Evenvest e as que já estavam em aberto. Agora, atendendo aos pedidos de análise, começando por Itaú. Na sessão de hoje, alta de 1,2%. E olha só, hein? Itaú aqui rompeu a sua máxima histórica na sessão de hoje, tá? Então, Itaú aí abrindo caminho aí para dar sequência nesse movimento de alta, falando de médio a longo prazo. O diário aqui está um pouquinho esticado, a gente pode ter alguma correçãozinha, o que abriria a possibilidade de compra na sequência, tá? Para a gente tentar pegar a continuidade deste movimento, mas um pouquinho esticado. Para quem estava comprado no swing trade, pessoal, pô, acabou de bater máxima histórica, então, sim, põe o lucro no bolso, tá bom? Swing trade, curtíssimo prazo, coloca o lucro no bolso, tá bom? Não tem resistência nenhuma pela frente aí, né? Tá na máxima. E suporte seria a região aí da média, tá? Na faixa dos 28,44, com essa região aqui de topo anterior também, para tentar segurar de alguma forma aqui alguma correção que venha a ser apresentada. Equatorial, na sessão de hoje, alta de 1,26%, o papel segue dentro do movimento de alta, depois dessa sinalização de fundo. A confirmação do pivô tem como alvo ainda a região dos R$ 34,85. Portanto, para quem está comprado aí no papel, por mais que tenha alguma correção aqui no meio do caminho, a expectativa, enquanto não perder a tendência, ainda é de buscar essa região aí dos 34,85. Está aqui nessa resistência de topo anterior, 33,94, e o suporte ainda é próximo à média aí dos 32,80 até a região dos 32,70. Prio 3, boa alta na sessão, 3,89%, gerando aqui nova sinalização de fundo eixo descendente, abaixo de um fundo anterior, mas a região das médias, então um nível importante de resistência, tomar um cuidado aí, tá? Seria bom se na segunda-feira abrisse aí num gapzinho de fuga para retomar a expectativa altista, quem sabe aí anular esses dois topos que foram apresentados, tá? Muito cuidado, para quem está comprado, stop nos R$ 44,72. Veio para fechar esse gap e apresentou bastante força hoje. Vamos ver se dá continuidade aí neste movimento a partir da semana que vem. CPF 3, na sessão de hoje apresentando alta de 1,94%, veio para testar essa região de resistência aí na faixa dos 35,90, veio esticado, então a gente pode sim ter algum processo de correção aí na semana que vem, e para quem está de fora, teria que aguardar essa correção, seguido num sinal positivo, para poder abrir a possibilidade de compra aqui. Tá? Depois aí dessa região de topo, o ativo não tem mais nada pela frente também. Portanto, aí basicamente trabalhando na sua máxima histórica. Então, corrigindo aqui, daria sim para ficar de olho numa compra, tentando pegar a continuidade no movimento de alta. Tá? Tem o suporte aí na média mais topo anterior dos 34,40. Uzi Minas, na sessão de hoje, alta de 2,10%, segue ainda dentro de um movimento de correção por aqui. Se na semana que vem apresentar pelo menos mais 1 ou 2 candles de correção e um sinalzinho de fundo, dá para arriscar uma comprinha, apesar de estar abaixo aqui da média móvel de 200 períodos do diário ainda. Por que isso? Porque o semanal começou forte aqui o movimento, deixou um candle de definição e tem um bom espaço para continuar aí o movimento de alta. Portanto, daria aí para ficar de olho numa comprinha, falando de swing trade aqui em Uzi Minas, tá? Tem esse suporte do 6,60, a compra inclusive teria que ser acima desse nível de preço, tá? Não adianta aí o papel voltar e você abrir a compra aqui embaixo, não vejo essa possibilidade, tem que ser em cima dessa região. Rap Vida, na sessão de hoje, aí, queda de 1,35%, segue ainda dentro do movimento de alta, com as mínimas ascendentes, hoje já apresentando um pouco de fraqueza, não superou a máxima do que ano anterior. A gente pode sim ter um processo de correção por aqui, tentando buscar a região dos 4,30 a 4,20, aí, que é próximo às médias. Um sinal de fundo ascendente abriria a possibilidade de compra de swing trade também na semana que vem. Então vocês já puderam aí perceber, né, desde quase todos os ativos aí que eu comentei da lista, um pouco mais esticados aí, como o próprio Ibovespa vem apresentando no seu gráfico diário. Então seria interessante, de fato, se a gente tivesse uma correção, tá? Pelo menos 2 candles ali, segunda, terça correção, melhor ainda se na quarta também for apresentado,
para que a gente consiga ter uma melhor relação risco-retorno aí nos ativos e quem sabe pegar um movimento mais relevante, tá bom? Então tem que ficar de olho sim, mas aguardando pela correção. CSNA3, na sessão de hoje alta de 1,2%, também segue aqui apresentando um processo de correção, mas esse um pouco mais lateral. Já são 5 candles aqui, se a gente pegar o movimento todo de alta foram 8. Então, se olharmos para o tempo, teria pelo menos aí mais 3 candles de correção aqui, o que abriria a possibilidade de compra também na sequência, um sinalzinho de fundo, tá bom? Então, eu também aguardaria aí. Tem esse suporte dessa região basicamente de topo anterior aí, na faixa dos R$ 12,50 a 60 centavos, e depois a região da média um pouquinho mais abaixo, nos 12,20, tá? Se vier até a média, não teria problema também, um sinalzinho de fundo ascendente por aqui, tá? Olharia com bons olhos também. Falando agora de Azul 4, na sessão de hoje apresentou um bom candle de alta, 4,78% de valorização, dando continuidade no movimento. Para quem está comprado, tem alvo nos 16,19, depois a região dos 16,77, tá? Se não me engano, aí a Aurora que comprou ali naquela região, e eu lembro de mais alguém que tinha pedido na sala de ações, e aí eu acabei passando aqui dessa forma a recomendação, e é claro, o stop era grande, de 8%, foram avisados aí na live também, tá? Mas já a Aurora, inclusive, já reposicionou o stop até para o zero aí, tá? O papel que já chegou a andar aí basicamente quase 9%. Então, entrou aí na operação, dá para diminuir o risco de fato, tentando pegar a continuidade no movimento. Tá? Tem resistência aqui na faixa dos 16,20, depois a região de fundos nos 16,59 e por fim ali, né, sendo um pouquinho mais otimista, se vier esticado aí, né, a região ali dos 18,22. Atendendo ao pedido aqui de Armac, ARML3, foi um membro que solicitou, o papel aí conseguiu reverter a tendência de baixa que vinha sendo apresentada, de topos e fundos descendentes, está no movimento um pouquinho mais esticado por aqui, está trabalhando aí na região de resistência dos R$ 15, pode apresentar um processo de correção. Então, se você estiver comprado ou comprada, infelizmente não vi quem foi que solicitou, só sei que foi um membro, a Duda separou aqui para mim, o ideal seria aí, de repente, colocar o lucro no bolso, se voltar a gerar novo sinal de fundo por aqui, abre a possibilidade da compra e voltar, né, de fato aí para a posição. Mas eu colocaria meu lucro no bolso aí, se eu fosse vocês, tá? E estivesse posicionado aqui no ativo, tá bom? Agora, se está de fora, o ideal seria de fato realmente aguardar a sinalização de alta após alguma correção aqui. SLCE3, na sessão de hoje, queda de 1%, papel que ameaçou um sinal de fundo ontem, hoje já reverteu essa sinalização positiva e pode sim voltar a trabalhar aí próximo da região dos R$ 35. Por quê, Kaique? Porque o semanal tentou voltar aí para cima da região da média móvel e deixou esse candlezão aqui de queda, tá? Tá ainda trabalhando dentro de uma lateralização, não tem tendência. O mensal tentou retornar também, bateu ali na média, pode dar continuidade neste movimento. Portanto, aí fica de olho, tá? Se alguém tiver comprado, se perder nova mínima aqui, recomendo saída da posição, porque pode aí sim buscar a região dos 35 e 35 mais uma vez. Então, como seria a compra, Kaique? Somente acima da média de 200 aí para ter um, vamos dizer assim, uma segurança um pouquinho maior aí de que o trade poderia dar certo. Então, seria compra acima dos 39,40. E por fim, pessoal, CSMG3, papel aí que segue no movimento de alta, alta de 0,7%, ainda tem como resistência essa região de preço que vai desde os 18,88 até os R$ 19 aí, é fechamento mais máximo do topo. Tá bem próximo, pode aí furar o balão desse topo anterior e depois iniciar um processo de correção. Portanto, para quem está comprado, fica de olho aí, swing trade, dá para colocar o lucro no bolso já próximo dessa região de resistência. Para quem está interessado em compra, tem que aguardar sim um processo de correção. Vejam que os movimentos estão esticados, tá? Então não adianta eu querer forçar a barra agora, no meio da resistência aí, que o papel vai continuar subindo, que a chance existe de continuar subindo, mas também existe essa probabilidade da correção a partir de agora, tá? Eu diria que nessa região de preço, as probabilidades estão meio a meio aí, tá? Se a gente olhasse só aqui nessa região, onde ainda tinha um cenário mais desafiador, o cenário de correção por aqui era menor, dada a força que vinha sendo apresentada. Aqui, né, até pelo formato dos candles, olha só como começa forte, e olha só agora como que está mais fraco aí. Basicamente não tem corpo esses candles, então já demonstrando um pouco mais de fraqueza aqui no movimento de alta. Então tem que sim tomar um certo cuidado falando de curtíssimo prazo. Não estou dizendo que vai devolver tudo, mas que sim pode apresentar algum processo de correção, o que seria ótimo para quem está de fora,
procurar por uma entrada aí de swing trade. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês, então. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma. Não esqueçam do joinha e vou gravar agora o radar da semana para os membros do canal e logo menos estará disponível aí para vocês. Combinado? Um grande abraço. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade. Esse aqui é meu Instagram. Bom final de semana para todo mundo e segunda-feira estaremos de volta aí com novidade na área. Beleza? Até mais, pessoal.